Bom dia. O Prêmio Nobel de Economia, ele é um prêmio isento? Hoje eu estou aqui do lado da nossa parreirinha para a gente pegar esse assunto tão espinhoso, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, o Nobel de Economia não foi criado pelo Alfred Nobel nem pela fundação. Ele chama Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Depois que o cara morreu, criaram o prêmio. Então fica a pergunta, o Sveriges Riksbank é o Banco Central da Suécia, tá? Então ele criou o prêmio e ele banca o prêmio. Quem dá o prêmio é a Academia Sueca de Ciências. Então será que eles podem ser isentos? No sentido de que alguém que critica os bancos centrais pode ganhar esse prêmio? Sim, no mínimo, eu acho que de cara a gente tem um conflito de interesses. Pouquíssimos nomes ganharam esse prêmio, criticaram muito o Banco Central. O primeiro caso que vem à cabeça, claro, é do Milton, do Sr. Milton Friedman, da escola de Chicago, não é a escola austríaca, é outra escola, em que ele dizia que o Federal Reserve foi culpado pela crise de 29. É verdade, mas, por outro lado, o Milton também criou o monetarismo, que é uma das filosofias mesmo que justifica ter o Banco Central, a própria razão de existir o Banco Central, a própria cabeça de que não precisa ter alguém cuidando da economia e tal. E que fica no ar um pouco aquela coisa de que, tudo bem, o Banco Central foi culpado pela crise de 29, mas tudo bem, a gente aprendeu a atuar e isso não vai acontecer de novo, erramos, mas não vamos errar mais, etc. Lembrando que o Banco Central americano surgiu em 1913, tá? Não é uma coisa que sempre existiu. Outro cara que criticava, de certa forma, o Banco Central é da teoria da captura, também ganhou um prêmio Nobel, não lembro agora o nome deles, mas também uma crítica muito leve, muito, enfim, não tem grandes e um pouco aquela coisa no ar de que existe aí um certo problema da captura, essas agências podem ser capturadas pelos agentes econômicos e tal, mas dá para consertar, dá para a gente ter, vai ter lá o cara, depois que ele sai do Banco Central, ele tem que ficar um tempinho sem poder trabalhar no mercado de bancos e tal, e isso de alguma forma vai evitar a teoria da captura. E claro, o próprio Hayek, né? O Hayek, apesar de não ter críticas tão fortes ao Banco Central, ele tinha lá as ideias de que poderia haver uma cesta de moedas e tal. O Hayek também, é importante entender que o pessoal que gosta de Banco Central tem um pouco aquela ideia de que a economia é como um carro. Tem até essa brincadeira que a gente faz, essa piada, acho que até foi um caso real de alguém do Banco Central dando uma entrevista que ele falava que a economia é como um carro. Quando a coisa está ruim, a gente aperta o acelerador, manda ver na impressão de dinheiro. Quando a coisa está indo bem demais, está indo muito rápido, a gente dá uma apertada no freio para segurar a inflação. Era o tal da curva de Phillips. E aí alguém perguntou numa dessas, não sei se isso é verdade ou não, mas alguém teria perguntado numa coletiva, bom, e se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, a tal da stagflation? E aí o cara brincou e falou, bom, aí we resign, né? Aí a gente pede demissão. Porque realmente tinha até a curva de Phillips que falava isso e tal. E o Hayek falava, não, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter inflação e ter estagnação econômica ao mesmo tempo. E na época que o Hayek falou isso, os caras falaram, não, tá louco, isso é impossível. E realmente o Hayek ganhou o prêmio em parte porque isso aconteceu. Agora, outra parte também a gente pode fazer, vou fazer um vídeo sobre isso, porque o Hayek ganhou em 74, no mesmo ano que o Gunnar Myrdal ganhou, e os dois tinham ideias completamente opostas. Vamos falar aí uma teoriazinha da conspiração no próximo vídeo. Muito obrigado e até logo.